Bem, nós estamos então no capítulo 3 de Jonas. E hoje nós temos como subtema dessa mensagem a soberania de Deus em exercer salvação. Nós vamos ver como Deus faz isso no capítulo 3 de Jonas. Então eu convido você a abrir aí a sua Bíblia em Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3. E aí faça então a leitura bíblica comigo. Jonas, capítulo 3, eu estou lendo na versão NVI, tá bom? Então, leia a palavra do Senhor juntamente comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus caminhos, Deus se arrependeu e não trouxe destruição como tinha ameaçado. Muito bom. Vamos aprender algumas coisas aqui, né? No livro de Jonas, no capítulo 3. Eu quero já deixar aqui o esboço da mensagem para vocês. Nós vamos ver aqui a soberania de Deus em exercer salvação e como isso se manifesta. Como Deus manifesta a sua soberania em exercer salvação. Ele vai ser manifesta a soberania de Deus em exercer salvação através da sua misericórdia. Nós vamos ver isso nos versículos 1 e 2, Deus manifestando a sua soberania através da sua misericórdia, tanto com Jonas, tanto quanto a cidade de Nínive. Também nós vamos ver aqui Deus manifestando a sua soberania em exercer salvação através da proclamação da mensagem. E no terceiro ponto, nós vamos ver Deus manifestando sua soberania em exercer salvação através do arrependimento humano, dos versículos 5 a 10, tá bom? Eu não sei quantos de vocês já ouviram uma história do presente de bruxo. Dizem que essa história é verídica, eu não sei se realmente é verídica, mas nos ensina alguma coisa, não é? Conta-se sobre uma senhora muito pobre que telefonou para um programa evangélico de uma rádio pedindo ajuda. Um bruxo que ouvia o programa resolveu então pregar-lhe uma peça, só para se divertir, né? Então ele telefonou para a rádio, esse bruxo, e obteve o endereço então daquela senhora. Chamou os seus secretários, entre aspas, e ordenou-lhes que passassem num supermercado e fizessem uma compra generosa e levassem à casa daquela mulher com a seguinte orientação: quando ela perguntar quem está presenteando ela, eles deveriam responder que o diabo estava lhe enviando tudo aquilo. Assim que aquelas pessoas chegaram à casa da mulher, ela recebeu eles com muita alegria. E foi logo então guardando todos aqueles donativos nas suas prateleiras e nos seus armários. E ela não perguntou nada. Os secretários então do bruxo, sem saber o que deveria fazer, então provocaram a pergunta, né? E perguntou para ela assim: você não vai perguntar quem lhe trouxe isso? A mulher então, na maior simplicidade da sua fé,
Ela respondeu: não, meu filho. Eu não preciso perguntar, não preciso saber quem mandou. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Esse é o nosso Deus, ele manda em tudo. Ele ordena e as coisas acontecem. Porque ele está sobre o poder, ele tem o poder sobre todas as coisas. E nós vamos ver aqui no livro de Jonas, no capítulo 3, Deus manifestando a sua soberania em exercer salvação através da sua misericórdia. Através da proclamação da sua mensagem e também do arrependimento humano. Então vamos para o primeiro ponto. Deus manifesta a sua soberania em exercer salvação através da sua misericórdia. Como isso acontece na vida de Jonas? Como é que a misericórdia de Deus é manifestada na vida de Jonas? Nós podemos perceber aí na expressão pela segunda vez. Essa expressão nos mostra Deus manifestando a sua misericórdia na vida de Jonas. Porque Deus continua, na verdade, insistindo na vida de Jonas. Deus é insistente, né, na vida daqueles que ele escolheu para proclamar a sua palavra. Jonas estava sofrendo porque não estava querendo se adequar aos propósitos de Deus. Mas Deus fez de tudo e sempre faz de tudo para que aqueles a quem ele escolheu estejam dentro daquilo que ele decretou. E o que essa insistência de Deus para com Jonas pode nos ensinar? Primeiro, que Deus irá sim nos obrigar a fazer aquilo que nós não queremos fazer, mas que é bom para nós. Nós gostamos então de dizer: Deus é soberano. Fique em paz, meu irmão, Deus é soberano, né? Mas quando Deus tolha, veda, impede, estorva, põe um obstáculo no nosso, entre aspas, livre-arbítrio, nós dizemos: pera lá, Deus. Aí não, né? Minhas filhas, elas gostam muito de escovar os dentes. Não, brincadeira, eu tô zoando. Elas detestam escovar os dentes. Mas eu preciso, muitas vezes, ser duro com elas porque elas precisam escovar os dentes. Por quê? Porque é bom para elas. Vai evitar cáries, vai evitar um monte de doenças bucais. Deus, na sua misericórdia, vai sim nos forçar a fazer muitas coisas que nós não queremos fazer, mas que vai ser algo bom para nós. Essa insistência de Deus com Jonas nos ensina uma segunda coisa, que a mesma misericórdia que foi exercida na vida de Jonas é a mesma misericórdia que Deus quer exercer na vida dos ninivitas. Assim como Deus foi misericordioso com Jonas, Jonas deveria ser misericordioso com Nínive. Jonas deveria não somente saber que Deus é misericordioso, mas viver a misericórdia de Deus na prática. E isso deveria impulsionar, mover Jonas a fazer e proclamar aquela mensagem. Jonas deveria dizer: se Deus pôde de forma tão misericordiosa poupar a minha vida, ele também pode poupar Nínive. Pois eu não sou diferente em nada daquelas pessoas. Assim como Deus foi misericordioso conosco, meus irmãos, nos salvando do inferno, devemos nós também sermos misericordiosos com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de classe, com os nossos colegas de trabalho. Nós vamos ver mais para frente como nós podemos manifestar essa misericórdia de Deus na vida dessas pessoas. Deus está revelando de forma prática na vida de Jonas a sua misericórdia com todos. Deus é o Deus de Israel, Jonas precisava aprender. Mas não somente de Israel, mas era o Deus também de Nínive. Era o Deus da Assíria e é o Deus de todo mundo. Deus concede misericórdia a quem Ele quer. Devemos então ser misericordiosos para com todos e pregar a palavra de Deus a todos. Pois Deus derrama da sua misericórdia com quem Ele quiser. O amor e a salvação de Deus não se limita a um povo étnico específico.
mas abrange então todas as nacionalidades. E Jonas precisava aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Diante da rebeldia e da desobediência de Jonas, Deus não poderia então escolher uma outra pessoa, um outro profeta? Talvez Amós, talvez Oséias, que eram contemporâneos de Jonas. Diante dessa rebeldia, dessa insistência de Jonas em não querer obedecer a Deus, Deus poderia escolher um outro profeta para ir pregar em Nínive? Sim, Deus poderia fazer isso. Mas Deus queria mostrar a Jonas que ele era o canal de bênção escolhido por Deus para muitas pessoas. Deus está insistindo na vida de Jonas, mostrando a sua misericórdia na vida de Jonas, e mostrando que Jonas precisava exercer misericórdia com Nínive, e para que Jonas também pudesse aprender que ele era o canal de bênção a qual Deus tinha escolhido para a cidade de Nínive. É um privilégio de Deus. Um privilégio de Deus concedido a nós também, de sermos o canal de bênção do Senhor, o canal do exercício de misericórdia de Deus. Deus não tem obrigação de nos dar uma segunda chance. Não, ele não tem. Mas por diversas vezes nós vemos ele concedendo uma segunda chance, como por exemplo em Jonas. Em outras pessoas da Bíblia nós também podemos ver isso. Já lá em Gênesis, quando Deus chega no jardim chamando pelo nome de Adão. Adão! Adão! Onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Certamente ele sabia. Era Deus indo com o seu juízo em direção a Adão, mas também com a porta da misericórdia escancarada. É como se Deus estivesse dizendo: Adão, eu sei o que tu fez. Te arrepende-te. Volte atrás, Adão. Confesse o teu pecado. Logo depois de Deus proferir aquelas maldições sobre Adão e Eva, ele os expulsa do jardim. E nós podemos parar e pensar: nossa, Deus não poderia ter perdoado eles? Não ter expulsado eles do jardim? É aqui que nós vemos também, mais uma vez, a misericórdia de Deus, meus irmãos. Adão e Eva já haviam comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles agora entraram em pecado, rebelião contra Deus. E lá dentro ainda havia a árvore da vida. Deus exerce sua misericórdia expulsando eles do jardim, porque se eles comessem da árvore da vida, eles não teriam uma segunda chance e seriam eternamente pecadores. Deus então dá mais um passo de misericórdia a eles, mais uma chance para que eles se arrependam, e Deus o faz dizendo que haveria de vir aquele que pisaria a cabeça de Satanás. O que dizer de Davi? Davi, meus irmãos, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, por que você cometeu o adultério com Batseba? Por que você mandou matar Urias? E Davi se arrepende. E o profeta diz para ele: Deus já o perdoou. E nós vemos Deus usando Davi, dando uma segunda chance a Davi. O que dizer de Pedro? Pedro, tão parecido conosco, não é verdade? Pedro, que chegava e dizia: Senhor, vou contigo até a morte. Ah, Pedro, o Senhor Jesus disse: essa noite você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas quando nós vamos para o final do livro de João, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Jesus pergunta pela uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E pela uma terceira vez Deus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E nós vemos ali Pedro, já em Atos, tendo o grande privilégio de fazer o primeiro grande sermão e inaugurando a igreja ali. Como Deus tem dado segundas chances para muitos, aberto a porta da misericórdia para muitos. Nós vemos que todos esses que eu citei colheram sim a justa punição dos seus erros, da sua rebeldia, porém também receberam a misericórdia de Deus. Nas palavras de George Morrison, a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Quando caímos, o inimigo quer que acreditemos que o nosso ministério chegou ao fim.
e que não há mais esperança de recuperação. Mas o nosso Deus é o Deus das segundas chances. Certamente nós sabemos que nós temos pecado, eu sei que você pecou e que eu também tenho pecados. Você desobedeceu a Deus. O que você vai fazer agora? Vai ficar prostrado, depressivo, ou até mesmo fingindo que nada aconteceu? Vai continuar vivendo dessa forma? Vai ficar fingindo que não está acontecendo nada? Não, meu irmão, arrepende-te. Volte atrás, se humilhe diante do Senhor. Tome um novo rumo na sua vida. Pare de fazer o que você está fazendo. Demonstre uma fé verdadeira, uma fé que renega seus próprios desejos para agradar o Senhor. Por que Deus então insiste também para que Jonas pregue contra Nínive? E aí nós vamos para o nosso segundo ponto. Se no primeiro ponto nós vemos Deus manifestando sua soberania e exercer salvação através da sua misericórdia, através da manifestação da sua misericórdia, nós vemos nosso segundo ponto, Deus manifestando a sua soberania em exercer salvação através da proclamação da palavra. Nós vemos aí, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas, então, recebendo a sua segunda chance, ele obedece o Senhor. E parece que Jonas percebeu a urgência daquela proclamação, a urgência de ir a Nínive. Por que o autor, então, descreve aqui também uma quantidade de tempo para percorrer a cidade? Nós vemos aqui o autor descrevendo uma quantidade de tempo para percorrer a cidade. No livro de Jonas, a cidade de Nínive é destacada por sua grandeza ao menos 3 vezes. No capítulo 1, versículo 2, nós vemos Deus dando esse destaque. Aqui no capítulo 3, versículo 2, também nós vemos Deus dando esse destaque. E no capítulo 4, versículo 11, Deus também dando esse destaque. O que a gente pode perceber com isso? Podemos perceber que Deus quer destacar não somente a importância da cidade, não somente sua extensão territorial, não somente a sua história de pecados, era uma cidade extremamente pecadora, nós vemos isso no capítulo 1, versículo 2. Não somente a crueldade conhecida em todo o mundo antigo. Deus quer destacar aqui, meu irmão, uma grande quantidade de pessoas carentes da salvação que só Ele podia dar. Deus está destacando que o que importa para as pessoas naquela cidade, o que importa para Deus naquela cidade são as pessoas. Onde a gente, meu irmão, onde há pessoas, deve haver pregação da palavra. Nós vemos isso em Mateus 28, 19. O que nós podemos então aprender com essa passagem? São Marcos é um bairro tão pequenininho, não é, meus irmãos? Um bairro tão pequeno. Tem pouquíssimas pessoas lá. Por que levantar um prédio daquele tamanho? Por que ir para lá pregar o evangelho? A nossa igreja provavelmente não vai ser uma igreja, uma mega igreja. Muito provavelmente não. Meu irmão, temos que pregar em São Marcos, porque Deus tem um povo lá. Deus tem seus escolhidos lá. E se no passado levantaram pessoas e muitos recursos para estarmos lá, é porque Deus quer salvar muitos lá. Seja trabalhadores, sejam pessoas más, devemos pregar o evangelho em São Marcos. Pois lá tem um monte de pessoas carentes da salvação de Deus. Somente Ele pode dar essa salvação a eles. Carentes da misericórdia e da graça de Deus. Uma outra coisa, e essa me deixa muito espantado aqui, é que quando eu estava lendo o texto de Jonas, e eu comecei a pensar em Mateus 9, 37 a 38,
E lá em Mateus 37 e 38 nós vemos que Deus nos ensina a orar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara, porque o campo para semear é gigantesco, é enorme. E aí eu quis comparar esse texto de Mateus 9, 37 a 38 com essa passagem de Jonas. E aí eu fiquei confuso. Confesso que eu fiquei confuso. Mas preste atenção, irmãos. Em Mateus 9, 37 e 38, Deus diz para pedirmos trabalhadores para pregarmos juntos, unir as forças desses pregadores, dessas pessoas, para nós juntos proclamarmos o evangelho, somando as nossas forças. Mas aqui no livro de Jonas, Deus usa uma pessoa, apenas uma pessoa, para salvar mais de 120 mil pessoas. Meu irmão, minha irmã, Jonas não tinha Instagram, Jonas não tinha Facebook, Jonas não tinha WhatsApp, não tinha YouTube para gravar aí as mensagens e proclamar para várias pessoas ao mesmo tempo. Jonas não tinha internet. Já pensou isso? Jonas não tinha internet. Ele não tinha um megafone, ou melhor dizendo, talvez um microfone com caixas potentes para proclamarmos o evangelho em alto bom som, como nós fazemos no ZAU, por exemplo. Jonas não tinha nada disso. Jonas só tinha ele e a mensagem. Deus e a mensagem. E ponto. E agora eu vou te dizer o que desfez a minha confusão na minha mente quando eu estava lendo esse texto. Porque quando nós olhamos por lado certo, nós vemos as coisas com mais claridade. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? E quero que você também aprenda. É bom termos muitas pessoas proclamando o evangelho? É óbvio, é claro que sim. Senão Jesus também não teria dado essa ordem de orarmos pedindo por mais trabalhadores. Ou também, senão Jesus também não teria nos dado aquela comissão em Mateus 28, 19 e 20. Mas por que aqui no livro de Jonas, Deus usa apenas uma pessoa? Era muita gente para uma pessoa. Será que Deus não sabia fazer contas? A logística de Deus aí parece que está meio errada, será? Jonas poderia então virar para Deus e dizer: poxa Deus, só eu. Não pode pedir para o profeta Oséias, para o Amós, dar uma forcinha, uma ajudinha lá para pregar? É muita gente. Senhor, tem certeza? Só eu, Senhor. São 120 mil pessoas. Eu vou dar conta não, Senhor. Não vai dar não. Mas Jonas não faz essas indagações. E eu vou te dizer por quê. Porque o poder de Deus não está na quantidade de trabalhadores. O poder de Deus não está na eloquência dos pregadores. O poder de Deus não está na minha capacidade, na sua capacidade de convencimento. O poder de Deus está na mensagem que Jonas levou. O poder de Deus está na mensagem que os apóstolos pregaram. O poder de Deus está na boca da igreja, meu irmão. O poder de Deus está no evangelho de Deus. No evangelho. Roberto, eu sou o único crente na minha família. Então tá ótimo, meu irmão. Pregue o evangelho. Roberto, tá tão difícil na minha faculdade. O povo de lá é incrédulo demais. Não tem nenhum outro crente para me ajudar. Tem você. Pregue o evangelho. Roberto, nossa igreja em Itapecerica da Serra é uma igreja tão pequenininha. Como a gente vai impactar uma cidade que tem mais de 170 mil habitantes? Com o evangelho, meu irmão. Meu querido, levante e pregue o evangelho. Deus pode me usar, Deus pode te usar de uma forma tremenda. Deus pode usar a Igreja Batista Refúgio para transformar Itapecerica da Serra. E eu estou ouvindo você dizer amém. Glória a Deus e aleluia. Deus
pode transformar Itapecerica da Serra por causa do Evangelho, se nós pregarmos o Evangelho. Bem, nós podemos ver aí na sequência, no versículo 4, na parte B, a mensagem que Jonas levou. Qual era o conteúdo dessa mensagem? O que essa mensagem dizia? Simples. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ou subvertida. Destruição total, é isso que quer dizer. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Bem, é provável que o que foi aqui escrito seja um resumo da totalidade da mensagem. Eu acredito nisso. Acredito que Jonas não ficou apenas lá gritando somente essa frase: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Né? Igual o cara do ovo, né? 30 ovos, 10 reais, 30 ovos, 10... Ninguém aguenta, né? Ou o negócio da Car System, né? Que fica aí gritando na rua quando um carro fica lá, né? Esse carro está sendo roubado. Não, acho que não era bem assim. Me parece que há uma chamada de Deus ao arrependimento do homem na mensagem de Jonas. E eu quero dar algumas razões porque eu acredito nisso. E eu vou junto aqui com alguns teólogos, inclusive peço licença aqui, usando alguns argumentos aqui do pastor Nicolas Ramos, da Igreja Batista Redenção. Eu acredito juntamente com ele, com alguns outros teólogos, que a mensagem não era somente essa, mas ali era o centro da mensagem, era o núcleo da mensagem. A primeira razão por que eu acredito nisso é a indisposição de Jonas. Nós vemos em Jonas capítulo 4, versículo 2, leia aí comigo, Jonas capítulo 4, versículo 2. Diz assim, Jonas, no versículo 2, né? Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Nós vemos aqui uma indisposição desde o capítulo 1 de Jonas de ir a Nínive para pregar. Isso nos mostra que Jonas sabia que ele tinha que pregar uma mensagem de arrependimento. Deixa eu ilustrar da seguinte forma. Eu sou santista e não sou velho, tá? Eu sou santista e não sou velho. Eu sou santista por livre e espontânea pressão do meu pai e dos meus irmãos, porque senão eu seria destruído, tá? Mas eu sou santista. E vamos supor que Deus mandasse eu entrar na arena do Corinthians e dissesse: vou destruir tudo. Deus vai destruir a arena do Corinthians com todo mundo lá dentro. Rapaz, eu ia lá gritar isso com gosto. Eu ia lá, Senhor, eu vou lá. Ia gritar isso com gosto. Ia ficar meio com medo, né? Mas ia lá com gosto. Não é o que a gente vê em Jonas. Jonas sabia que Deus poderia perdoar e ter misericórdia com a cidade de Nínive. Então nós vemos essa indisposição. O segundo ponto que eu quero destacar aqui para defender essa ideia de que a mensagem de Jonas não era somente aquela, mas ali era o centro da mensagem e que foi registrado para nós, mas que Jonas pregou mais outras coisas, é que era o padrão da pregação dos profetas. A pregação normal que vemos nos profetas do Antigo Testamento era exatamente essa. Vocês estão em pecado, Deus irá trazer juízo sobre vocês caso vocês não se arrependam. Você pode ver isso em Jeremias 18, de 7 a 10, e também no capítulo 36, versículo 3 de Jeremias. A sequência da pregação dos profetas era a seguinte: uma ameaça de destruição por causa dos seus pecados, e nós vemos a razão do porquê Deus queria destruir Nínive no capítulo 1, versículo 1 e 2. E também uma oferta de arrependimento, era a sequência ali da pregação, e a retenção do juízo em face do arrependimento. Então nós vemos isso na pregação dos profetas. Então por isso eu acredito que em 40 dias Nínive será destruída, era apenas o núcleo da mensagem, mas que provavelmente Jonas disse outras coisas também. Mas querendo ou não, nós sabemos e percebemos que é uma mensagem dura, não é? Uma mensagem muito dura. Porque é uma mensagem de destruição.
Nós vemos no capítulo 1, versículo 2, porque a mensagem era de destruição, porque eles eram pecadores e que Deus já não estava mais saturando eles. Lembre-se que Nínive também é a capital da Síria. A Síria era uma terra de um povo sanguinário, de um povo de guerra, de um povo sem papas na língua. Então não adiantava Jonas ficar lá floreando as coisas, não adiantava Jonas ficar falando, olha, sabe o que é? Eu sou um hebreu e sou profeta do Senhor. Vocês conhecem o Senhor, não é verdade? Vocês já ouviram falar dele, né? Então, né, eu vim trazer um recadinho aqui do Senhor para vocês. Olha, não é nada pessoal não, tá bom? Nosso Deus é um cara bacana, um cara amoroso. Mas ele tá meio chateado aí com vocês. Vocês deram umas mancadas aí com Deus, né? Ele ficou meio bravinho, sabe como ele é, né? Vocês começaram a escalpelar umas pessoas, arrancar a pele, né? De algumas pessoas. Cortaram umas cabeças. Poxa, vocês fizeram até umas pirâmides de crânios. Poxa, mancada isso aí, né, Assírios? Fazer pirâmide. Aí já é demais, né? Com a cabeça dos outros. Aí Deus não gostou muito não, né? Já pensou, meus irmãos? Se Jonas tivesse feito isso, provavelmente, nas primeiras 5 palavras, a cabeça de Jonas já estaria fincada numa estaca. A linguagem que os ninivitas estavam acostumados era essa. Era uma linguagem de guerra, era uma linguagem de destruição, de amedrontamento, de ameaças. Jonas não tinha o Jonas tinha, né, uma mensagem muito clara, muito objetiva para ser pregada. Não havia tempo ali para ficar explicando ou ficar criando coisas. Não, Jonas tinha que pregar direto. O que ele tinha que falar com firmeza. Ou as pessoas criam em Deus, ou não. Ponto. Eu lembro na minha conversão, ou na verdade quando Deus começou a trabalhar na minha conversão, aos 9 anos de idade. Eu estava sentado na frente da minha casa, numa praça que havia na frente da minha casa. E eu estava muito triste, né? Fazia pouco tempo que meu pai tinha falecido, eu estava ali meio triste, meio angustiado. E um colega meu veio até mim e ele não falou nada, ele simplesmente chegou e disse assim: você acha que seu pai foi para onde? Eu parei e, bem, raciocinei um pouco e disse, bom, meu pai nunca fez mal pra ninguém, todo mundo gostava do meu pai era um cara muito querido aqui no bairro, meu pai não bebia, não fumava, ou fumava, né? Não matava, não fez coisas ruins, né? Na verdade, meu pai era um cara legal. Esse garoto simplesmente disse pra mim, em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, diz, pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, não vem das obras para que ninguém se glorie. Automaticamente, eu pensei, você tá querendo dizer que meu pai foi pro inferno? Você tá colocando meu pai no inferno? Ele disse, vá para casa e pense sobre isso. Foi duro, não foi? Mas foi daquele dia em diante que Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu pensei, bom, se eu não posso salvar a mim mesmo, e se o inferno é meu destino, pro inferno eu não quero ir. O que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso fazer? Mensagem dura, não é verdade? Uma mensagem muito dura. Mas sabe o que é mais duro, meu irmão? O nosso coração. O coração do ser humano é muito mais duro do que essa mensagem. Nós vemos em Jonas Deus mandando o vento ir. O vento vai. Deus manda o grande peixe engolir Jonas. O grande peixe vai lá e engole Jonas. Deus manda o grande peixe vomitar Jonas. O grande peixe vomita Jonas na praia. Deus manda crescer uma planta. A planta cresce. Deus manda o verme comer a planta. O verme vai e come a planta. E Deus manda pro homem, vai e prega. O homem diz, quero não. Não vou. E sabe por que disso, meu irmão? E principalmente nos dias de hoje, porque muitos criaram um Deus que não é o Deus da Bíblia. Criaram em suas mentes um Deus fantasioso. Um Deus que não é soberano. Um Deus que passa a mão na cabeça do pecador e diz, tudo bem, é assim mesmo. Eu sei como é isso. Não.
Deus detesta o pecado e detesta o pecador impenitente. O pecador que não se arrepende, Deus detesta. Não há nenhuma ligação do mal com Deus. E sabe por que muitas pessoas criaram esse Deus estilo Papai Noel, esse Deus coelhinho da Páscoa, esse Deus bom velhinho? Porque acham que Deus é somente amor ou que Deus é somente misericórdia. Deus é amor? Certamente, ele é amor. Deus é misericórdia? É óbvio. Deus é bondoso? Com certeza. Mas Deus também é o justo juiz. E sua justiça não é comparável com a nossa justiça. Gente, já deu quanto tempo que eu tô falando que eu tô sem horário aqui? Pode falar aí pra mim, Lucas. 27? Tá. O Deus que ordenou que escrevesse o Salmo 23, ou o Salmo 91, é o mesmo Deus que mandou escrever o Salmo 5, de 4 a 6, ou o Salmo 7, de 11 a 16. Eu quero ler com vocês. Salmo 5. Salmo 5. Difícil de achar aqui, né? Salmo 5, 4 a 6, diz assim, ó. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos. Os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Salmos de número 7, os versículos de 11 a 16. Diz assim também, Salmo 7, de 11 a 16. Deus é um justo juiz. Um Deus que manifesta cada dia a sua ira, o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. O homem que não considerar a mensagem de Deus está condenado. É o que a Bíblia diz. E os ninivitas entenderam isso. Fica claro que Deus, em sua justiça, está pronto a perdoar o pecador arrependido. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 34, 18 diz também: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Há uma mensagem de destruição, meus irmãos. Há na mensagem de Jonas. Mas também há uma mensagem de perdão e restauração. E hoje, isso mudou? Nos tempos de hoje? Não, meu irmão, não mudou. Era assim através de Israel e continua sendo assim nos dias de hoje através da igreja. Deus ainda continua salvando pessoas através da proclamação do evangelho. Não existe na pregação do evangelho somente João 3,16. Há também na proclamação do evangelho João 3,18 e o versículo 36 também. A proclamação do evangelho, a pregação, é de que Cristo é a única forma, é o único meio pelo qual Deus salva pessoas. Porque a igreja não tem qualquer mensagem. A igreja tem a mensagem. E essa mensagem é que Cristo morreu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios 15, 3 a 4. Essa é a pregação do evangelho. Esse é o poder de Deus para a salvação. 1 Coríntios 1, 18. Deus, em sua justiça perfeita, derramou da sua ira, meus irmãos, em Cristo. Em Cristo, o pecado não ficou impune. Deus envia o seu próprio Filho para sofrer a sua ira, para que todo aquele que nele crê não sofra a ira de Deus. Deus deu à igreja uma mensagem a ser proclamada. E essa mensagem é o poder
de Deus, que rompe a incredulidade, que rompe a surdez espiritual, que rompe a cegueira espiritual, que imputa fé no coração do mais corrupto ser humano. Transforma o mais detestável dos seres humanos. Portanto, o que está implícito na mensagem de Jonas é que esse povo tinha 40 dias para se arrepender. Que Deus, em sua imensa misericórdia, estava pronto a reconsiderar a sua punição e trazer salvação a esse povo. Deus, mais uma vez, estava dando mais uma oportunidade à cidade de Nínive para que eles pudessem se arrepender. Assim como Deus havia dado uma segunda chance para Jonas participar dos grandes planos de Deus, os ninivitas estavam recebendo das mãos do Senhor a oportunidade de arrependimento. E eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa. E eu quero falar para você que ainda não creu em Cristo de todo o teu coração, que ainda não tomou uma decisão de verdadeiramente viver para Cristo. Nínive sabia quanto tempo eles tinham para se arrepender dos seus pecados. 40 dias. Nós não temos, nós não sabemos quanto tempo você vai ter, quanto tempo eu tenho de vida. Nós não sabemos. Então, para hoje, meu querido, você que está me ouvindo, essa mensagem, a ordem para hoje é: arrepende-te. Agora. Agora! Pois você não sabe quanto tempo mais você terá nessa terra. Você não sabe quando a sua oportunidade vai acabar, quando a misericórdia de Deus vai cessar sobre sua vida. A Bíblia diz em Tiago 4,14 que nossa vida é um vapor. É um vapor. Aparece e acaba rapidinho. Em Hebreus 9,27 diz que o homem só tem essa vida. Ele não vai voltar aqui para ficar purgando os seus pecados ou vai para o purgatório purgar pecados. Você tem a oportunidade, é agora. E depois disso, quando a sua vida findar nessa terra, você encontrará com o justo juiz. E ele o julgará. Se você creu no Filho de Deus ou se você não creu. É assim que Deus separa. Você precisa se arrepender hoje. Mas, Roberto, como é que eu posso saber se o meu arrependimento é um arrependimento verdadeiro? De que Deus me perdoou? Como eu posso saber disso? Eu vou mostrar aqui para vocês no nosso terceiro ponto. E último. Se Deus manifesta a sua soberania em exercer salvação através da sua misericórdia e através da proclamação da mensagem, da palavra dele, Deus também manifesta a sua soberania em exercer salvação através do arrependimento humano. Veja aí comigo, volta lá em Jonas, está aqui na minha folha, os versículos 5 a 9. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Nós vemos aqui o povo se humilhando porque creu em Deus. E a marca de um verdadeiro arrependimento. A marca de um verdadeiro arrependimento é crer em Deus. É ter fé em Deus. Você vai chegar para mim e vai dizer: pronto, então tá tudo bem. Isso aí tá tudo tranquilo, eu já creio em Deus. Eu sempre acreditei que Deus existe. Eu sempre tive fé em Deus. Até uso, né, aquelas camisetas escrito fé, né? Tenha fé, irmão. Tenha fé em Deus, irmãos, que ele é justo, né? Tem uma música mais ou menos com essa letra aí. Mas deixa eu colocar de uma seguinte forma para você entender melhor. Quero fazer isso com uma ilustração. Contam que um alpinista, desesperado para conquistar uma altíssima montanha, escalar uma altíssima montanha,
Iniciou sua escalada depois de anos de preparação. Ele suou, ele se preparou bastante. Como queria a glória só para si, ele resolveu subir sem companheiros, sozinho. Durante a subida, foi ficando cada vez mais tarde, cada vez mais tarde. E ele, querendo ganhar tempo, decidiu não parar para acampar, para descansar. Ele continuou subindo. E por fim ficou escuro. A noite era muito densa naquele ponto da montanha. E não se podia ver absolutamente nada. Tudo era trevas. Visibilidade, zero. A lua e as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. Ao subir por um caminho estreito, a poucos metros do topo, aquele homem escorregou e caiu ladeira abaixo, caindo em uma velocidade extrema. Naqueles breves segundos da sua queda, sua vida então passava-lhe em seus olhos como um filme. Quando a morte já lhe era certa, de repente, um fortíssimo solavanco, causado pelo esticar das cordas a qual ele estava amarrado e que, por sorte, prendeu em umas pedras. Nesse momento de solidão, suspenso então no ar, não havia nada mais que ele pudesse fazer a não ser pedir socorro aos céus. Meu Deus! Me ajude! Disse aquele homem. De repente, uma voz vinda dos céus lhe pergunta: que queres que eu faça? O homem então diz: salva-me, Senhor! Salva-me, meu Deus! E a voz então diz: crês realmente que eu posso salvá-lo? Ele diz: sim, Senhor, eu creio que o Senhor pode me salvar. E a voz então disse: corta a corda. Depois de um profundo momento ali de silêncio, o alpinista agarrou-se ainda mais na corda. A voz disse: por que duvidas? Não crês que eu posso salvá-lo? Se você realmente crê, corte a corda. A equipe de resgate chegou no outro dia e encontrou o alpinista morto, congelado, com as mãos firmemente agarradas nas cordas, a 2 metros do chão. Em seu gravador de voz, ele deixou a sua experiência então registrada e concluiu com as seguintes palavras: e aquela voz me dizia para cortar a corda, mas eu não consegui. Crer em Deus, meu querido, é deixar Deus agir na sua vida de tal forma que você renuncia à sua própria vida. Crer verdadeiramente em Deus exige de nós que cortemos a corda. Cortar a corda do orgulho, a corda do nacionalismo extremado, cortar a corda de achar que eu sou melhor que meu vizinho, cortar a corda do achismo, cortar a corda de tudo o que eu preciso, o que eu acho que eu preciso, ou cortar a corda dos meus méritos, achar que meus méritos podem me salvar e me levar aos céus. Cortar a corda da autossuficiência. Cortar a corda da idolatria. Abandone esses seus ídolos feitos de barro. Abandone esses seus ídolos no seu coração. Você não pode salvar a si mesmo, tampouco seus ídolos podem. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2, ilustrada ali na vida de algumas pessoas da história bíblica, que existem 2 tipos de fé. 2 tipos de fé. Você sabia disso? Uma é chamada de fé de demônios. Você sabe qual que é a fé de demônios? É aquela fé que só faz acreditar que Deus existe. E tremem por causa disso. Mas essa fé não leva a arrependimento. Essa fé não leva a uma obediência irrestrita a Deus. Essa fé não produz arrependimento. Não produz uma obediência irrestrita ao Senhor. Essa é a fé de demônios. Será que esse é o tipo de fé que você tem exercido? A segunda fé é a fé verdadeira, mostrada ali naquelas pessoas da Bíblia. É aquela fé que as suas obras justificam ela. Que as suas obras mostram
que aquela fé que ele tem é uma fé verdadeira. Essa fé leva à obediência a Deus. Essa fé leva a um arrependimento profundo. É uma fé irrestrita. É uma fé que gera temor, reverência a Deus. É uma fé que gera frutos dignos de arrependimento. É uma fé genuína. É uma fé verdadeira. Que tipo de fé é a sua? Bem, essa crença em Deus, essa fé em Deus, também tem duas outras características que nós vemos aqui na vida dos ninivitas. Eles primeiro creram em Deus. E essa crença, essa fé, fizeram eles fazer algo. Fizeram eles se moverem. Mas fizeram eles se moverem para auto-humilhação. Eles se vestiram de panos de saco, aquilo era um sinal de auto-humilhação. Ficaram em jejum, uma forma de auto-se humilhar. Então eles se humilharam diante de Deus, por quem Deus é, e também pelo que Deus pode fazer. Nós lemos hoje aqui 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Deus aborrece os orgulhosos, mas aos humildes ele exalta. Se humilhar, meu querido, é perceber que realmente nós não temos nada a oferecer a Deus. É matar o nosso orgulho, é perceber que na verdade somos totalmente pobres de espírito. É se rebaixar a tal ponto que encontramos a nossa verdadeira posição. Sabe qual que é? Servos de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz: "E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou." Se humilhar é dedicar a sua vida exclusivamente ao Senhor. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: "Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim." Se humilhar é lembrar que a sua vida pertence a um Senhor. Os ninivitas entenderam isso. E você consegue entender isso? Uma outra característica dessa fé verdadeira é a mudança de vida. Eles deixaram seus caminhos maus. A mudança de vida parte de um coração arrependido. E o verdadeiro arrependido tem consciência dos seus atos pecaminosos. Os ninivitas, eles tinham 3 grandes pecados que eles haviam de se arrepender. E eles se arrependeram. Quando você olha para o livro de Naum, Naum existe na Bíblia, é um profeta. É uma folhinha só lá, você pode ler. Eles tinham 3 grandes pecados. Serem idólatras, eles adoravam mais de um deus. Inclusive, criaram uma cidade com o nome do seu deus principal, Assur. Era o nome do seu deus principal e era o nome da cidade. Eles eram extremamente idólatras. Eles eram também um povo sanguinário. Um povo que seus pés caminhavam em direção a derramar sangue. E também era um povo de uma injustiça social tremenda. Talvez você diz: "Mas Roberto, eu não adoro ídolos. Eu não sou uma pessoa que mata outras pessoas. Eu pago meus impostos direitinho, até ajudo com a cesta básica. Eu faço uma ação social." Mas talvez você tenha outros ídolos no teu coração. Talvez o teu marido, talvez a tua esposa, talvez os seus filhos, talvez o teu trabalho. Talvez você não tenha matado ninguém, mas tenha odiado a tal ponto que tenha desejado a que alguém morresse. Talvez você não considerou a misericórdia do Senhor na sua vida e também não fez na vida dos outros. E você cometeu uma injustiça. Segundo aos Coríntios 5, 15 a 17, diz: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo." Você deve mudar de vida para demonstrar uma fé verdadeira. Você quer ter certeza, então, de que sua fé é uma fé verdadeira? Olhe para o seu passado e olhe para o seu presente. Há mudança? Você agora é alguém que se preocupa em agradar ao Senhor? Depois você aí lê na sua casa, anota aí, Efésios 4, 17 a 32, lê aí na sua casa.
Muito bem, vamos chegar por fim ao versículo 10. O tão temido versículo 10 de Jonas, né? E por quê? Porque tem aqui um negócio difícil, né? Parece ser difícil, vamos ver se é mesmo. Versículo 10 diz assim: Deus viu o que eles fizeram. Eles se arrependeram, os ninivitas, né? E como abandonaram os seus maus caminhos. Uma mudança de vida radical. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Nossa, será que Deus se arrepende como nós nos arrependemos? Será que Deus errou em ameaçar a cidade de Nínive? Por isso ele se arrependeu? O que significa, então, Deus se arrepender? Eu quero explicar isso de duas formas. Né? A primeira forma é a forma textual, que está aí no texto. Tá? A pregação de Jonas para Nínive mostra uma possibilidade de arrependimento. Então, como nós vimos lá atrás, a pregação de Jonas trazia consigo uma oferta de arrependimento. Então, se eles se arrependessem, Deus não traria calamidade. Então, onde há possibilidade de salvação, há possibilidade de reaver o juízo de Deus. Deus mostra isso durante todo o Antigo Testamento, fazendo com o seu povo Israel, toda vez que o povo, diante de uma ameaça de Deus de que vai destruí-los, eles se arrependiam, Deus reavia o seu juízo. Deus não traria a destruição. Quer um exemplo contrário disso? Eu vou dar um exemplo aqui reverso, um exemplo contrário disso que eu estou falando. Lembre-se de Sodoma e Gomorra? Você consegue ver uma proclamação do evangelho ali? Não, você não vai ver porque não tem. Sabe por que não tem? Porque Deus já sabia que Sodoma e Gomorra não iriam se arrepender mesmo que pregassem a eles. Então, os dois anjos chegam lá em Sodoma e Gomorra, tiram Ló e sua família e destrói a cidade, porque Deus sabia que não haveria arrependimento. Onde há possibilidade de arrependimento, a pregação do evangelho e a misericórdia de Deus. Uma outra forma como eu quero explicar o arrependimento de Deus aqui é de forma teológica, né? Na teologia nós temos aí algumas palavras técnicas, do qual você vai aprender hoje, talvez se você já não tenha aprendido. Uma delas é a palavra antropomorfismo. O que significa isso, Roberto? É um remédio para a gente tomar? Não. Antropomorfismo é quando os autores bíblicos revelam ali Deus numa forma humana, né? Falando, por exemplo, a mão de Deus, né? A boca de Deus, os ouvidos de Deus. Deus não tem boca, Deus não tem mão, Deus é um espírito. Mas Deus, através do seu espírito, inspirou aquilo que os autores escreveram e impulsionou os autores a escreverem dessa forma, para Deus se colocar ao nosso nível. Né? Deus se rebaixa ao nosso nível, ao ponto de deixar com que as pessoas coloquem esse tipo de linguagem para se comunicar com Deus, né? Deus conosco e nós com Deus. A outra forma de se explicar isso, e é o que está aqui no texto, é uma outra palavrinha técnica, antropopatismo. O que significa isso, Roberto? Antropopatismo é colocar sentimentos humanos em Deus. É você trazer os sentimentos humanos a Deus. Deus se ira, Deus se entristeceu, Deus se arrependeu. São sentimentos naturais dos seres humanos e que Deus coloca na sua revelação, na sua palavra, para que pudesse comunicar conosco. De alguma forma, Deus traz esses sentimentos para mostrar para nós que Deus não é um Deus passivo, que Ele não é um Deus que não tem, que não é um Deus pessoal. Nosso Deus é um Deus pessoal, que está próximo da gente, que se coloca ao nível humano para se comunicar com o ser humano. Bem, talvez você não tenha entendido nada do que eu disse, eu quero ilustrar da seguinte forma. E aqui eu vou usar uma ilustração do pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. Numa das aulas que eu tive com ele, ele trouxe a ilustração para nós. E eu achei muito interessante e é muito verdadeira. Você sabe o juiz, né? O juiz, ele tem todo aquele linguajar técnico, um linguajar polido, né? Vossa Senhoria, né?
Você vai chegar para falar com ele e ele fala assim para você: não me venha com prosopopeia para acalentar bovino. O que significa isso? Eu só quis dizer: não me venha com conversa mole para boi dormir. Mas ele usa de toda essa linguagem, né? De uma linguagem toda rebuscada, né? Uma linguagem técnica para trabalhar ali com seus parceiros ali de trabalho, com os advogados, com os promotores e com outros juízes. Mas quando esse juiz chega em casa, ele entra em sua casa, ele dá um beijo em sua esposa e ele vai pro quarto do seu filho, seu bebezinho, de 3 meses de idade. E ali ele faz aquilo que é totalmente estranho, né? Chega lá e fala assim: cuti, cuti, cuti. Ai, bebezinho lindo do papai. Chega a ser ridículo, né? Ai, imagina aquele homem com aquela linguagem toda, com aquela capacidade toda, com um dicionário ambulante, falando guti, guti, gudu dadá pro seu filho. É assim que Deus faz, meus irmãos. Deus se rebaixa a um nível de dizer gudu dadá para nós. A palavra do Senhor é o gudu dadá de Deus para nós. Deus mesmo, sendo o soberano, e eu quero concluir aqui, o Criador dos céus e da terra, mesmo sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, se humilhou a tal ponto, a se comunicar conosco em nossa linguagem humana, de uma forma simples. Ele se humilhou a tal ponto a não somente se comunicar conosco em nossa linguagem, mas se tornou um bebê e foi acalentado nos braços da sua própria criação. Se fez um de nós, padecendo as nossas dores, levando sobre si o castigo por nossos pecados. E quem crê em sua obra salvadora e vive por meio da fé do Filho de Deus, tem a vida eterna. O juízo de Deus vai acontecer. Ele prometeu que um dia ele voltará para trazer o juízo sobre a terra. E lá em Mateus capítulo 12, versículos 38 a 41, Deus, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles religiosos da sua época, pedem um sinal para Deus. E Deus fala para essa geração incrédula e adúltera: eu não darei nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Eu ficarei no ventre da terra durante 3 dias e 3 noites. E depois ressurgirei. O juízo de Deus virá. E ele diz que aqueles que creram em Deus na cidade de Nínive, aquela geração que creu, o texto continua dizendo, aquela geração que creu em Deus da cidade de Nínive, se levantará no juízo final para julgar aqueles religiosos que não creram em Deus. E ele também, aquela geração vai se levantar para julgar nós. Aqueles que não creram em Cristo serão julgados também pela geração de Nínive, que creu no Senhor. Deus, em sua imensa sabedoria, usou a vida de Jonas como um sinal para aqueles contemporâneos de Jesus. Usará novamente aquela geração de Nínive, que creu na mensagem de Jonas, para condenar todos que não creram na mensagem de Cristo e dos seus discípulos. Aqueles ouvintes foram condenados porque não creram no Filho de Deus. E você, crê? Com uma fé verdadeira que Cristo é o Senhor? Então se arrependa dos seus maus caminhos. Volte agora ao Senhor e seja seu discípulo. Ou o tempo da misericórdia de Deus acabará para você. E você terá que viver debaixo do juízo de Deus para toda a eternidade. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Amém.